um programa que hoje nós vamos abordar o assunto aborto, eutanásia e pena de morte. E para isso, hoje nós temos grandes homens de Deus, jovens, porém, homens preparados que Deus tem usado e são uma referência nesta geração. Eu referencio e aprovo para que todos os jovens possam seguir, como diz o apóstolo, sejam imitadores, porque realmente tem sido uma referência na nossa geração. E quando eu falo assim de geração, queridos, eu sou muito contra quando muitas pessoas falam assim, dizem que essa geração de hoje elas são fracas, elas são umas gerações que não são muito assim temente a Deus. Eu discordo completamente. Sabe por quê? Eu vejo que uma geração de hoje ela paga um preço muito grande em comparação às gerações anteriores, porque você há de convir que hoje essa geração ela tem uma proposta muito grande na vida deles, sabe? De tantas coisas de inimigo, a mídia que colocam, e eu vejo que é um preço hoje um jovem se manter na presença do Senhor. Por isso eu discordo. Eu acho que essa geração não é, ao contrário, é muito forte, é uma geração dedicada, que tem muitos jovens como esses dois que estão aqui que fazem a diferença, tá bom? E já para nós começarmos com os nossos temas, passar para a missionária Lília, que ela vai conduzir aqui as perguntas para os nossos convidados. Graças ao Senhor Jesus, nós estamos hoje aqui com o pastor Lucas Rocha, do Ministério Cristo para Todos, né, o teólogo. Pode ser o pastor. Pode ser missionária, pode ser o pastor Josemar, pastor Ismael. É um prazer mais uma vez retornar ao programa e assim poder contribuir com a edificação da igreja. E o pastor Ismael de Jesus, que além de pastor, ele é bacharel em Direito e está aqui como nosso jurista, para poder opinar também mediante a lei, né, pastor? É isso mesmo, paz do Senhor, família, pastor Josemar, querido pastor, que satisfação estar aqui mais uma vez. E tenho certeza que esses temas são de grande relevância e teremos aqui uma conversa muito proveitosa. E para edificar a sua vida, fique ligado. Nós vamos começar agora com o assunto aborto. Vamos lá. Aborto. O salmista, ele fala acerca da criação da vida no ventre materno, certo? E ele diz assim: tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. O Salmo 139, versículo 13. A Bíblia deixa claro que o feto já era considerado por Deus como vida. Podemos afirmar que somos alvos do propósito de Deus desde o ventre, pastor Lucas? Com certeza, nós somos o propósito de Deus. As Escrituras declaram em Jeremias capítulo 1, versículo 4 e 5, que Jeremias estava se preparando para o ministério sacerdotal quando Deus se revela a ele dizendo: Jeremias, antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci e te consagrei às nações por profeta. Então, observemos que Deus tinha um propósito estabelecido, pré-ordenado para Jeremias, desde antes que ele fosse gerado no ventre materno. O apóstolo Paulo também declara na carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 4, que nós fomos elegidos em Deus antes da fundação do mundo. O texto que foi lido, que é o Salmo 139, é o Salmo de Davi, no versículo 13, no versículo 14, até o versículo 16, ele declara, olha o que diz o versículo 16: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas quando ainda nenhuma delas havia. Então Davi está declarando que tudo aquilo que ele viveu, estava vivendo e ainda viveria, o Senhor já havia escrito em um livro. Ou seja, Davi nasceu com uma história da parte de Deus escrita ao respeito dele. Então, de fato, nós somos um propósito de Deus. Eu tenho uma mensagem sobre isso, e nessa mensagem eu digo que nós fomos gerados dentro de Deus. Assim como uma grávida gera uma criança no seu ventre, Deus nos gerou nele. E é por isso que Paulo declara que nós fomos elegidos nele, antes da fundação do mundo. Eu gostaria também de fazer um questionamento para o pastor Ismael. Pastor Ismael, no Código Penal Brasileiro, os artigos 124 a 128, que tratam do aborto,
e a decisão do Supremo Tribunal Federal na ADPF, a ação de descumprimento de preceito fundamental número 54, que possibilitou mais um tipo de aborto não punido no Brasil, feto com anencefalia. O fato de haver previsão legal torna o aborto compatível com a ética cristã? Bem, eu vou me ater aqui, já que nós temos o pastor que é teólogo e tudo a parte jurídica do tema. Então, o aborto é tratado no Código Penal como crime, né? E existem apenas duas formas de aborto, que são excepcionalidades do ordenamento jurídico, que é o aborto terapêutico, que é quando a gestação coloca em risco a vida da mãe, e aí então pode-se fazer a interrupção da gravidez, e no caso de estupro, estas são as duas condições legais para o aborto que a lei faculta à vítima. Então a mulher que foi estuprada, ela pode, caso queira, interromper a gravidez. E aí existem as fundamentações jurisprudenciais, as fundamentações doutrinárias. Sabemos que o centro do direito brasileiro, do direito ocidental, que inclusive é permeado pela ética cristã, é a dignidade da pessoa humana, né? Então entende-se que uma mulher estuprada, primeiro, além de não optar pela gravidez, que foi concebida por um ato de violência, por um ato criminoso, né? Por um ato que é desumano, ela pelo menos poderá optar por não prosseguir com aquela gravidez. Então, a mulher que queira, no caso do estupro, ela pode sim, conforme a Constituição, conforme a garantia dos direitos fundamentais e o Código Penal. No tocante à ADPF, a adição de descumprimento de preceito fundamental pelo STF, é o que nós chamamos do direito vindo da jurisprudência, né? A lei não existe um artigo, não existe, não teve uma votação do Congresso para que isso fosse feito. Quer dizer, havia que costumeiramente se elabora as leis, não foi por esta via, foi por uma decisão do Supremo, que inclusive tem protagonizado muitas questões relativas a temas até polêmicos na sociedade, mas nós temos visto um protagonismo, né, um ativismo judicial. E uma destas decisões é do feto anencéfalo, né? Então a criança que é constatado que não tem o cérebro, a mãe pode também optar pelo aborto, uma vez que essa criança nascendo terá poucos dias de vida, né? Então é assim que a lei trata a questão do aborto. São as três condições, eram duas só, segundo o Código Penal, e com a decisão pelo controle de constitucionalidade do Supremo, a questão também dos fetos anencéfalos. A ética cristã, a palavra de Deus, a Bíblia, trata a vida como soberana, né? É Deus que dá a vida e só Ele pode tirar a vida, né? Então, é um contrassenso, é polêmico, é uma discussão, né? E é isso. Muito bem. E eu gostaria de dar uma saudação aos nossos irmãos que estão conectados conosco: irmã Neuza Helena, Adriana Souza, Jocelina Alves, Maria Sandra, Carlos Franco, Geni Rocha, Silvio, Débora Braga, Jonas e o pastor Alisson, que pede oração. Nós vamos orar no final, querido, pelo irmão Cleverson, que perdeu a esposa, né? E o pastor Alisson é de Bebedouro, São Paulo. Vocês que estão aí conectados conosco, façam seus comentários, o que vocês acham sobre o aborto, na questão do estupro, na questão da criança que tem este problema aqui. Qual é o nome, pastor, por favor? Anencefalia, né? Que vai nascer sem cérebro e só vai viver alguns dias. Qual é a sua opinião? Nós queremos saber qual é a sua opinião. Nós vamos estar discutindo aqui este assunto. E agora eu vou passar para o pastor Josemar. Muito bem, vamos continuar aqui com as nossas perguntas. Essa agora que é bem polêmica também, como as demais. Ainda sobre o aborto, pastor Lucas, pastor Ismael, a gestação proveniente do estupro.
O movimento feminista insiste que a mulher é dona do seu próprio corpo e que tem total direito sobre ele. Isso lhe dá o direito ao aborto, principalmente no caso de um estupro dentro da ética cristã. Qual deve ser o posicionamento da vítima cristã? Tendo em vista que existem muitos estudos que comprovam que o ser em crescimento ele não é uma extensão do corpo da mãe. Reitero o que eu disse, de acordo com os argumentos bíblicos, nós fomos gerados em Deus, escolhidos em Deus antes da fundação do mundo, e pelo sopro de Deus, o espírito humano foi inserido na matéria, portanto é um propósito de Deus. É uma questão bem complexa quando trata-se de uma gravidez resultante de um estupro. Mas eu pego o gancho no que disse o pastor Ismael, que de acordo com a ética cristã, a vida é soberana e Deus é soberano sobre a vida. De acordo com Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 e 2, está escrito: há um tempo determinado para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e há tempo de morrer. Deus conhece todos os nossos dias e Deus tem pleno controle dos dias do homem. Eu digo que é muito complexo a questão, embora a Constituição dê o respaldo para que a mãe opte, ela não obriga, correto, professor Ismael? A Constituição, a lei, ela não obriga que a mãe aborte, mas ela permite que a mãe opte. Mas olhando para a ética cristã, pelo menos no meu entendimento, eu não posso dizer o que é correto, o que é incorreto, é muito complexo. Eu sou um homem, né? Eu não conheço ninguém que tenha passado por essa situação, pelo menos próximo de mim, mas biblicamente falando, o único responsável pela vida e pela morte é o Senhor, o doador da vida. Então, temos muitos meios para escaparmos, para fugirmos do aborto, que no meu entendimento é assassinato, né? De acordo com Êxodo capítulo 20, nós temos ali o mandamento, não matarás, que se nós formos analisar os originais, o termo correto ali seria não assassinarás. Assassinato é algo premeditado, planejado. Então, no meu entendimento, o aborto é um assassinato, levando em consideração que o feto, de fato, ele não é uma extensão do corpo da mãe, mas é uma vida independente, é um sopro de Deus, é um propósito de Deus que está sendo gerado dentro de uma mãe. Então, no meu entendimento, é assassinato. Agora, a questão a considerar, a discutirmos e a pontuarmos. Abortar vai resolver o problema psicológico da mãe que foi estuprada? Eu acredito que não. Eu acredito que o aborto vai agravar o problema psicológico. Eu sei que é muito complexo, é muito difícil que durante 9 meses uma mãe gere dentro do seu ventre uma criança que ela não desejou e vai fazê-la lembrar daquele momento de aflição que foi o estupro. Ela não é obrigada a criar essa criança, ela pode doar após o seu nascimento. Então, dentro da ética cristã, resumindo, Deus é o único responsável pela vida e pela morte. Em nenhum momento as escrituras vão apoiar o aborto, a não ser que a vida em pleno desenvolvimento coloque em risco a vida plenamente desenvolvida da mãe. Muito bem. Agora vamos aqui à opinião do nosso querido pastor Ismael. Eu posso pontuar só ao comentário do Douglas Neri. Ele diz assim: tema bem complicado, mas quem tem direito de tirar a vida é somente Deus. Essa é a opinião dele. Agora, pastor Ismael. Sem dúvidas, segundo as Escrituras, a palavra de Deus, não há como defender aborto em nenhuma hipótese, né? Porque aquela vida em desenvolvimento que começa na concepção, e a lei entende assim também que a vida se dá na concepção, ela pode ser retirada, né? É um ser em desenvolvimento, é uma vida que está ali independentemente de qualquer culpado, né? De qualquer ânimo de alguma parte. Então, a palavra de Deus é muito clara com relação a isso.
Agora, nós sabemos, como já disse aí os internautas, é uma situação complexa, difícil, e uma mulher que é estuprada, né, que engravida de um estuprador, é difícil para nós medirmos se esse sofrimento de fato será maior se ela abortar ou se será maior se ela não abortar, tendo em vista que ela gerando aquela criança, aquilo será sempre uma marca do estupro, né? Nós vivemos uma decadência muito grande com relação à política de adoção no Brasil, né? E isso se torna ainda mais complexo para aquela mãe quando se fala também na questão de doar, de colocar aquela criança à disposição de alguém para cuidar. Então, é realmente muito complexo. Agora eu vou dar aqui um posicionamento pessoal que até agora eu não dei, né? Darei um posicionamento pessoal. Nós não podemos tratar essas questões como sendo algo sentimental. Tendo sentimento, não podemos tratar isso por uma filosofia ou por alguma corrente de pensamento, não. Nós temos que tratar isso de uma maneira racional, bíblica, e nós que somos cristãos temos que entender isso. Temos que entender essa verdade, né? A palavra de Deus não nos dá margem de interpretação para que se tire uma criança na sua gestação, enquanto ela está sendo gerada. Então, como cristão que sou, não estou falando como jurista, não estou falando como cristão, eu sou contra qualquer tipo de aborto, a não ser quando coloca em risco a vida da mãe, porque aí você tem que optar por uma das vidas. Aí é uma escolha de Sofia, né? Aí nesse caso não tem jeito, porque aí você vai optar por quem já tem o convívio social. Então, esse é meu ponto de vista, né? Entendo que é uma situação difícil, às vezes nós, passando pela situação, podemos até pensar diferente por causa da questão sentimental, mas, biblicamente falando, e como cristão não posso falar outra coisa. Amém. Gilson, Tranquilo, pode. Só complementando, essa questão é tão séria, Deus preserva tanto a vida, o feto gerado dentro da mãe, que no Antigo Testamento, isso é previsto na lei civil, quando, caso houvesse uma briga de um homem intencionalmente ou sem intenção ferisse uma mulher grávida e por esse ferimento essa mulher viesse a abortar aquela criança, esse homem seria punido com a própria vida. Então observemos que desde o ventre Deus prescreveu isso na lei civil de Israel para preservar o feto em desenvolvimento dentro da mãe. Nós temos também um exemplo no Novo Testamento, quando Maria se aproxima de Isabel e João Batista se move dentro do ventre dela. Então é uma vida, né? A ciência comprova que com 12 semanas aproximadamente o feto ele consegue engolir, ele sente dor. Então o aborto é uma pena cruel contra o inocente. Essa aqui é a visão cristã. A visão cristã. Entendi. Agora, o meu lado não cristão. Tudo bem. Mas é isso mesmo, eu concordo com a visão do pastor. Eu penso que a gente não podemos banalizar a vida, né? Então, embora a lei ela faculta, teve um caso recente daquela moça de 10 anos que foi estuprada, né? E aí foi algo muito polêmico. E no caso dela, de fato, era muito complicado, porque a gestação colocava em risco a sua vida. Ela não tinha desenvolvimento para ter aquela criança. Nesse caso, aborta. Não tem como, porque coloca em risco a sua vida, né? Então, neste caso de colocar em risco a vida da mãe, ok. Aí, o aborto é legal. Agora, em todos os outros casos, inclusive de estupro, né, biblicamente, somos contra. Perfeitamente. Deus é o doador da vida, nem outro tem direito de tirá-lo.